Olá, crianças, tudo bem? A gente vai lá para a página 15, onde a gente vai falar sobre duas datas marcantes na história. Vamos lá? Nós vamos falar do dia 13 de maio e 20 de novembro, como marcos de memória. No Brasil, a escravização dos povos africanos e afrodescendentes durou aproximadamente 350 anos. Então, por 350 anos, esse povo foi escravizado. E isso deixou marcas profundas na sociedade brasileira, né? Afetou bastante. Aqui diz que o dia 13 de maio de 1888 é um marco histórico, pois nessa data, por meio da Lei Áurea, milhares de pessoas se tornaram livres e a escravidão foi proibida no Brasil. A lei foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e publicada no jornal mostrado a seguir. Que nós temos, olha só. Olha só, Jornal Gazeta de Notícias, 14 de maio de 1888, edição 135, Rio de Janeiro. Ó, a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara, eu não consigo ler o que está escrito aqui, deixa eu ver na minha, eu acho que fica mais fácil. Declara extinta a escravidão do Brasil. A princesa imperial regente em nome de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, faz saber a todos os súbditos do Império que a Assembleia Geral decretou a ela, sancionou a lei seguinte, artigo 1, e declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento, a execução da referida lei pertencente, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nelas se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura e interino dos Negócios Estrangeiros, Marechal Rodrigo Augusto da Silva, a faça imprimir, publicar e ocorrer. Data no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da independência do Império. Então, aqui fala sobre a questão da abolição. Então, a questão do 13, gente, de maio, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele pode ser compreendido como um desdobramento dos movimentos sociais ligados ao protagonismo da população negra brasileira, né? O dia 13 de maio, ele coloca a princesa Isabel e várias pessoas da elite, ou seja, de uma classe social mais alta, como os protagonistas, né? Como os condutores do processo abolicionista, né? Omitindo, né? Excluindo a participação da população negra. Então, eles colocam que quem aboliu a escravidão, quem foi contra a escravidão, foi só a elite, a população branca e a princesa, né? Ou seja, as classes mais altas, né? Pessoas importantes foram colocadas como herói. E o povo, a população negra, que era a mais interessada nisso, né? Não foi mencionada. Vejam que ela não foi mencionada como parte das pessoas que correram atrás, né? Aqui diz, contudo, após a escravização ser abolida, os governos nada fizeram para compensar os ex-escravizados pelas violências sofridas ou para incluí-los na sociedade. Depois de se tornarem livres, a maior parte dessas pessoas não tinha emprego, terras ou dinheiro para começar uma nova vida, porque a única coisa que eles sabiam era ser escravos, era trabalhar no pesado, trabalhar na roça. E o que acontece? Com a abolição da escravidão, né, o que aconteceu? Os grandes fazendeiros começaram a contratar os estrangeiros que vieram
o povo italiano começou a vir para o Brasil para trabalhar nas fazendas. E eles cobravam barato. Então, os grandes fazendeiros começaram a contratar eles e não contratar os descendentes, né, o povo africano, né, os ex-escravizados, né, o povo negro. E aí eles não sabiam o que fazer. Ó. Após a abolição da escravatura, muitas pessoas se negaram a empregar ex-escravizados, porque não queriam pagar um salário para indivíduos que antes trabalhavam sem receber nada por isso. Por esse motivo, uma grande parte da população negra precisou trabalhar em empregos informais, recebendo salários muito baixos. Eles não sabiam o que fazer. Né? Então, eles tentavam achar, tipo, carregar alguma coisa, né? Dentro da cidade, começaram a correr trabalho de empregos, tentar aprender a engraxar sapato, fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro, para poder ter comida. Agora aqui, o dia 20 de novembro e o movimento negro. Agora a gente vai falar. Estamos próximos ao dia 20 de novembro, daqui a alguns dias, né? O dia 20 de novembro, diferentemente do dia 13, não é compreendido pelo movimento negro como uma data de comemoração. Não é para comemorar 20 de novembro. Ele trata-se de um dia marcado por reflexões e atos que visam conscientizar brasileiros sobre quanto a população negra ainda sofre como a desigualdade e preconceito. Então, o dia 20 de novembro, ele é um movimento que a população, né, negra criou para as pessoas se conscientizarem que até hoje ainda existe preconceito, que ainda existe uma diferença, uma desigualdade, tá? Por conta dessa desigualdade, tornou-se importante para o movimento negro ter uma data em que os próprios negros representassem a sua luta. Então, o dia 20 de novembro é uma data criada por eles, onde mostra que eles ainda, né, lutam, né? Por isso, o Zumbi dos Palmares foi escolhido como símbolo da resistência negra. Além de representar o movimento negro, não reproduz uma historiografia em que aos negros é relevado um papel passivo e também valoriza a trajetória de lutas que permanecem fundamentais para superar a distância social e econômica. Então, o 20 de novembro, ele foi criado junto, que por isso o Zumbi dos Palmares foi escolhido como símbolo para essa data. Por quê? Porque assim o negro ele é colocado como protagonista dessa história e não como alguém esquecido. Agora, deixa eu explicar mais uma vez para vocês essa ideia. No dia 13 de maio foi colocado como dia da abolição do povo, né, dos povo africano e afrodescendentes, foi banida a escravização deles, né? Só que eles, que eram o povo principal, o foco principal dessa situação, foi deixado de lado e foi colocada a princesa Isabel e abolicionistas ricos, né, da elite, da classe social mais alta, como os heróis, né? Aí, por conta disso, o povo negro, os africanos e os afrodescendentes, foi deixado de lado. Por conta disso, a população negra não considera a data 13 de maio como a que representa a luta dos negros para a liberdade. Para o movimento negro, que engloba as diversas lutas dos negros desde a época da escravidão até a atualidade. Se antes a principal luta era pela liberdade, desde o fim da escravidão, os negros lutam hoje em dia pela igualdade de condições e oportunidades e pelo fim do racismo, entre outros objetivos. Então, eles não consideram celebrar o dia 13 de maio, ele é colocar a princesa Isabel no centro das comemorações como se fosse a principal responsável pela abolição da escravatura. Mas não, ela só assinou um decreto por conta que ela era uma princesa. Então, precisava da assinatura de alguém, né, da coroa. De alguém que tivesse um título. E ela, com o título de princesa, ela tinha que assinar.
Então, o 13 de maio é visto como isso, ela como a heroína. Então, o que acontece? Eles pegaram o dia 20 de novembro. Ó. O fim da escravatura foi resultado de uma série de fatores que incluiu a participação da população negra. Os escravizados se revoltavam ou fugiam para os quilombos. Também havia um movimento abolicionista que defendia o fim da escravidão e do qual faziam parte os escravizados, negros livres e brancos que defendiam essa causa. Mas foi colocado só os brancos como heróis. Né? Para a população negra, a data que representa a memória do povo negro brasileiro é a do 20 de novembro, que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. O Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu, no então, na capitania de Pernambuco, em região onde pertencente ao mundo da União dos Palmares. Ele criou um dos maiores quilombos, que era para onde os escravizados fugiam, né? Ele lutou muito para a libertação do seu povo. Por isso, desde 2011, essa data é oficial. Comemorativa somente em algumas cidades é considerada feriado. É importante saber que o dia 20 de novembro representa um marco de memória que foi construído e selecionado por pessoas que fazem parte da história da população negra brasileira. Aqui, ó, em 1971, foi realizada a primeira homenagem relembrando a data da morte de Zumbi Palmares. Desde então, as estátuas foram inauguradas em diversas cidades do Brasil. O busto de Zumbi dos Palmares, que pode ser visto na imagem, foi inaugurado no dia 20 de novembro de 1995, em uma praça do mesmo nome, em Brasília. Então, dia 20 de novembro foi escolhido pela população negra a partir de 2011. Por quê? Porque é a data onde Zumbi dos Palmares, líder negro de todas as raças, né, do quilombola, foi morto e foi escolhida como a data não para celebrar o fim da escravidão, da escravização, mas sim para as pessoas relembrarem que ainda existe desigualdade racial, né? Que ainda existe desigualdade, que o povo negro sofre ainda racismo, né? E que eles têm que lutar pelos seus direitos. E tem muita gente ainda, muitos negros que morrem aí por conta do preconceito. Agora vamos aqui para algumas atividades. Explica a diferença entre esses dois marcos de memória, o dia 13 de maio e o 20 de novembro. Então, 13 de maio foi o dia onde foi assinado a abolição e onde é posto a princesa Isabel e abolicionistas, a elite, como os heróis. E 20 de novembro é a data onde foi escolhida pelos negros como o dia da consciência negra para pensar e repensar e lutar pelos seus direitos, né, contra o racismo, e também foi escolhida para que representasse o povo negro, né, como quem luta pelos seus direitos, né. No exercício 2, a respeito da criação do dia 20 de novembro como marco de memória, identifique quem são os responsáveis pela escolha da data e quem é o personagem histórico escolhido. Bom, a prof acabou de falar, né? Que a população negra são os sujeitos da história, né? Que elegeram a figura de Zumbi dos Palmares, por quê? Para representar a luta pelos direitos dos povos afrodescendentes. Aqui, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. 20 de novembro, dia 7 de setembro e dia 21 de abril. Vocês vão colocar aqui o que significa essas datas e qual aqui, ok? Eu faço parte da história. Que marco de memória você criaria para a sua cidade? Pense a respeito da identidade da sua cidade e escolha uma história importante para ser preservada na memória dos habitantes. Registre suas ideias por meio de um texto verbal e de desenhos. Então, vamos lá. Vocês podem estar fazendo um desenho numa folha, no caderno, e aqui vocês vão registrar a ideia, né? Pense em alguma data, alguma coisa que aconteceu, alguém que fez algum ato importante para a cidade, ajudou alguém,
alguma manifestação por respeito por algum ideal, vocês podem estar registrando, né? É opcional. Caso vocês não conheçam nenhuma, não precisa fazer, ok? Aqui, ó, gente. Durante muito tempo, nas pesquisas sobre o passado, os historiadores consideraram mais importante estudar as realizações de reis, rainhas e de outros governantes. Foi o que a prof falou. Chegou uma época na história do Brasil que era só colocado essas pessoas como importantes. Dessa forma, os marcos de memórias que se tornaram conhecidos pela sociedade só destacavam as ações de grandes personagens, de pessoas da elite, né, que tinham um nome, que tinham um título, que tinha dinheiro. E os historiadores pesquisaram apenas em documentos oficiais. Oficiais é que são reconhecidos pelo governo, que não são histórias de pessoas mais da população, né, das pessoas classes mais baixas e tudo mais, né? Atualmente, as pesquisas e os estudos na área da história consideram as ações de todas as pessoas no tempo, independente de serem homens ou mulheres e de condições sociais desses indivíduos, escravizados, trabalhadores, estudantes, marginalizados como as pessoas sem teto, entre outros. Então, hoje em dia, os pesquisadores, os historiadores, eles estudam todo mundo, independente da sua etnia, independente da sua religião, independente da sua classe social, se tem dinheiro ou não, entendeu? Eles estudam a história e qualquer pessoa que faz parte dela. Suas ações individuais ou coletivas podem ser percebidas e interpretadas por meio dos vestígios deixados no decorrer da vida. Esses vestígios nem sempre são documentos oficiais, que são reconhecidos pelo governo. Pode ser, por exemplo, redatos, cartas, canções, entrevistas, vídeos, objetos e construções. Nós já falamos sobre isso, sobre as fontes históricas. Uma foto pode ser considerada fonte histórica, um relato de uma pessoa, uma carta escrita de uma pessoa para outra. Tudo é documento hoje em dia. Agora aqui, exercício 1. Assinale a alternativa correta sobre as mudanças que ocorreram no estudo da história da humanidade. Vamos lá. Na história, apenas os governantes são estudados porque eles foram responsáveis por grandes realizações? Não, né, gente? As pesquisas históricas do passado se concentravam em investigar os principais governantes e grupos mais ricos da sociedade. Não houve mudanças sobre as quais pessoas devem ser estudadas. Isso aqui também foi no passado, agora não é mais assim. Também não. Agora aqui, ó, os historiadores do passado estudavam apenas que realizavam grandes ações, isso no passado, ok? Atualmente, os pesquisadores investigam também outros grupos da sociedade por meio de diversos vestígios. Então, como falou aqui no texto, antigamente eles pesquisavam só sobre pessoas que tinham títulos, pessoas que eles consideravam importantes, né? Que tinham um título. Hoje, eles estudam todo mundo, todos os grupos de sociedade e por meio de diversos vestígios. Então, tá ok, não é verdade? Vamos para a próxima página. Aqui, gente. Exercício 2. O pensador Walter Benjamin escreveu que nada do que aconteceu na história deve ser perdido. Considere essa afirmação e converse com os colegas sobre as seguintes questões. O que o Walter Benjamin quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que os historiadores e as pessoas de modo geral devem estudar tudo sobre o que ocorreu no passado, né? Independente de terem sido produzidos por pessoas consideradas as mais importantes ou não, que tudo no passado faz parte da história, que tudo deve ser estudado, né? Você concorda com o que ele afirmou? Por quê? Sim, gente, é importante, porque todas as pessoas são um sujeito histórico, que todos fazem parte da história da humanidade, não é verdade? Todos fazem parte da história da humanidade. Exercício 3. Imagine que no futuro você será um profissional da área da história e vai pesquisar a vida de pessoas da atualidade. Considerando essa situação,
Responda em seu caderno as seguintes perguntas. Gente, vocês podem responder no caderno ou aqui mesmo, fica opcional, tá? Que grupos de pessoas você gostaria de pesquisar? O que você gostaria de pesquisar sobre esse grupo? O que fontes históricas você poderia usar nessa pesquisa? Eu, por exemplo, gostaria de estudar os grupos de história, os indígenas. O que você gostaria de pesquisar sobre esses grupos? Eu gostaria de me aprofundar mais sobre a religião deles, sobre as crenças deles, sobre a educação deles, a cultura deles. E que fontes você poderia usar sobre pesquisa? Relatos do próprio povo, ir lá perguntar para eles, conversar com eles, ok? Ouvir as histórias deles, ok? Agora nós vamos aqui para o nosso almanaque de datas culturais. Nós vamos falar sobre o mês de novembro e o mês de outubro. Vocês vão entender por quê. No mês de outubro, nós comemoramos no dia 12 o Dia das Crianças e no dia 16 o Dia Mundial da Alimentação. Gente, o que é ser criança? Ser criança é aproveitar, é ter a sua pureza, é ter a sua imaginação aflorada, ver as coisas lindas no mundo, entendeu? Vocês têm uma visão para o futuro, vocês têm uma visão de tudo que é maravilhoso no nosso mundo, entendeu? Não percam essa visão, essa alegria que vocês têm, esse sentimento de sempre felicidade. Dia das Crianças. Desembaralhe as letras e forme o nome do país de origem das crianças retratadas. Vocês vão ver aqui, nós temos aqui, uma menina indiana, uma menina de Mali, uma menina do Brasil, uma menina da Tailândia. Olha só, gente, aqui a gente vê o quê? Vamos fazer a reflexão sobre o respeito à diversidade, né? Diversidade étnica existente no mundo, que também é expressada na vida cotidiana das crianças. Existem crianças de tudo que é etnia, né? De tudo que é país, cada uma tem o seu modo de pensar, tem a sua crença, tem a sua cultura. Olha só, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de sorrir, não é verdade? É muito importante a gente ter desde criança o respeito pela diversidade, né? E dar valor ao ser considerado, né, a construção de um mundo mais justo é a diversidade e respeitar essa diversidade étnica, não é verdade? Agora aqui, o Dia Mundial da Alimentação. Para ter uma alimentação saudável, é necessário consumir alguns alimentos em mais quantidade, vocês sabem. Outros devem ser consumidos em menos porções, ou até mesmo evitados, né? Aquela quantidade enorme de açúcar, né? A gente estudou, não é verdade? A pirâmide alimentar no comecinho do ano. Alimentos naturais como frutas, verduras e legumes devem ser consumidos várias vezes ao dia, em várias quantidades. Os alimentos ultraprocessados devem ser limitados e o consumo de sal e açúcar precisa ser equilibrado, né? Então, os processados lá, os enlatados, vão dar uma diminuidinha e come bastante legumes, frutas e verduras, tá? Atividade que você deve fazer aqui também, recorte da lateral da página e cole na imagem do carrinho apenas ilustrações de produtos que contribuem para uma boa alimentação. Para quem não lembra o que são ultraprocessados, alimentos que passam por técnicas e processamentos com alta quantidade de sal, açúcar, gorduras e relações de sabor. Salgadinhos, né, aquelas bolachas recheadas, vocês vão ver lá que a quantidade de sódio é alto, não é? Aqueles macarrões instantâneos também tem uma quantidade de sódio alta. Então, vocês vão recortar aqui, por exemplo, as frutas, verduras e legumes. Olha aqui, um pratinho de arroz, feijão, carne, salada e água. A gente tem que consumir, tem que se hidratar muito e colocar aqui no carrinho, ok? E aqui nós vamos falar de novembro. Por que a Prof também quer falar de novembro? Porque nós temos o Dia Nacional da Liberdade e o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o que nós estamos conversando, acabamos de conversar na apostila de história, ok? O Dia Nacional da Liberdade, gente, de olho na imagem, olha aqui, nós vemos duas pessoas, dá para entender como um homem e uma mulher, né? Muitos artistas representam a liberdade em suas obras.
Um deles foi o pintor e escultor russo Lian Repin, que reproduziu a obra Liberdade, o nome dessa obra. Para o artista, a liberdade pode estar em um banho de mar. Um casal tomando banho de mar, ok? Faça você o mesmo. O que é liberdade para você? Né? Por que a gente está falando disso? Porque a liberdade também conta aqui, ó, no dia 12, mas também aqui, ó, no Dia Nacional da Consciência Negra, porque a liberdade do negro de se expressar, de correr atrás do seu direito, porque eles estão livres, eles têm a liberdade como nós, como todos, todo mundo no mundo tem que ser livre e tem que lutar pela sua liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de poder ir e vir aonde quiser, ter liberdade à educação, né? Liberdade para poder ter uma boa saúde, não é verdade? Então aqui, ó, o que é liberdade para você? Faça um desenho para representar a sua resposta, ok? O que vier à sua mente, ok? E aqui, gente, o Dia Nacional da Consciência Negra. Né? A data foi criada no Brasil para proporcionar um momento de reflexão sobre a história da luta e da resistência do povo negro à escravização no passado e a discriminação enfrentada no presente. Então, gente, não é um dia de comemorar, estamos livres. Não, é um dia para as pessoas refletirem que muita gente morreu, muita gente foi escrava, né? Foram escravizados no passado e hoje em dia existe o racismo, existe um preconceito ao povo negro, como se eles tivessem culpa de alguma coisa, como se eles tivessem feito alguma coisa errada, mas eles não fizeram nada. Eles querem ter os mesmos direitos que todo mundo no nosso mundo. Tá? Nesse dia, muitas pessoas realizam manifestações para lembrar a todos que o povo negro ainda sofre com discriminações e preconceitos e que por isso é necessário combatê-los em benefício de um futuro mais justo. O Dia da Consciência Negra é comemorado de diversas formas nas diferentes cidades brasileiras. Há eventos realizados no dia ou durante uma semana, como oficinas de turbante é o que eles estão fazendo aqui, ó, de tradição africana, que elas estão fazendo aqui, ó, muito lindo, né? Roda de capoeira, rodas de samba, palestras, desfiles e apresentações artísticas do povo negro, ok? Para brincar. Conheça um exemplo de jogo da cultura africana e depois vivencie essa brincadeira com os colegas. Acompanhe meus pés. As crianças estão em um círculo, o líder canta e bate palma, ele para de cantar na frente de uma das crianças do círculo, olha lá, essa criança aqui, ó, ela parou na frente de outra. E realiza algum tipo de dança, né? Vai lá e dança. Se a criança conseguir copiar os passos, ela se torna o novo líder. Se não conseguir, o líder escolhe outra criança e repete a dança. Como variação, a troca também pode ocorrer caso a criança erre o passo. Então, é como se fosse uma brincadeira de mímica, só que assim, todo mundo tá dançando num círculo, aí vai batendo palma e o líder pega e para e vai lá na frente de outra criança e dança. Aí a outra tem que repetir. Se ela repetir certinho, ela vira o líder. Vocês podem estar brincando em casa, belezinha? Bom, gente, qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. E ó, dia 20 tá aí, tá? Dia da Consciência Negra. Ok? Tchau, tchau.